Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando um dos tempos mais ricos do ano, ricos espiritualmente, uma liturgia muito profunda, que começou ontem na Vigília de Pentecostes. Lembrando que a Vigília de Pentecostes é uma das 3 grandes vigílias do ano. Nós tivemos a Vigília Pascal, tivemos ontem a Vigília de Pentecostes e teremos a Vigília do Natal. Ou seja, nos tempos mais solenes da nossa fé, nós preparamos o nosso coração, aprofundamos as nossas raízes, começando da vigília, na véspera, naquilo que antecede. E é impossível a gente falar do Evangelho de hoje sem fazer o mínimo de referência com a leitura de ontem. Quem escutou a nossa partilha, hoje tem a missa, mas não tem problema. Quanto mais a gente escuta sobre a palavra de Deus, mais a gente aprende, Nós ouvimos uma primeira leitura tirada da Torre de Babel, falava do Gênesis, a Torre de Babel, a Torre da Confusão. Nós ouvimos uma segunda leitura tirada, salvo engano, dos Romanos, onde nós ouvimos da boca de São Paulo, que a humanidade sofreu comedouros e parto. E nós éramos convidados a caminhar na esperança. Hoje, ouvindo essas leituras, eu ainda faço ainda outro gancho. A leitura de ontem pela manhã falava do segmento, que passa pelo testemunho, pelo permanecer em Cristo. Então, olhando as leituras de hoje, do dia da vigília, nós não poderemos ouvir a primeira leitura e a segunda, mas de repente vocês podem meditar. Quem não puder acompanhar a missa, ou quem for acompanhar a missa, que fique atento, Atos 2, 1 ao 11, o Pentecostes. O Pentecostes estabelece a unidade que foi perdida na Torre de Babel. A palavra Pentecoste quer dizer 50 dias. Após 50 dias após a Páscoa, acontece o derramamento do Espírito Santo sobre a comunidade cristã. Em Jerusalém, Maria Santíssima e os apóstolos estavam reunidos. E tudo, Os 11 e Maria Santíssima. Havia ali a comunidade, em tese, a comunidade perfeita, os 12, 11 apóstolos e Maria Santíssima, 12 pessoas e tudo, Ainda não havia São Matias, que ele entra na comunidade depois. E nós vemos claramente a manifestação de Deus, o barulho, a ventania. A ventania ressalta a fecundidade, assim como a água, o fogo, a divindade de Deus. E é interessante que ao acontecer o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima, todos compreendiam aquela linguagem. E haviam pessoas de várias regiões: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, judeus prosélitos, cretenses e árabes. Então, aquela multidão, aquele pequeno grupo de pessoas que estavam junto dos 12, eles ouviam cada um na sua linguagem. No Gênesis, pessoas de povos diversos, lá pelas tantas não se entendiam. Aqui, o Espírito Santo, o Espírito da unidade, permitiu que falou na linguagem universal, que todos compreendiam. A partir daí a gente percebe que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele deve ser anunciado a toda a humanidade, não somente às pessoas da nossa cidade, da nossa fé, da nossa igreja, enfim, mas a tantas e tantas pessoas que precisam receber o anúncio do próprio Deus. Do outro lado, nós escutamos também uma segunda leitura
Nós escutamos, aliás, nós podemos ler e reler 1 Coríntios 12, onde São Paulo ressalta diversas vezes que tudo passa pelo Espírito Santo. Há diversos dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversos ministérios, mas é o mesmo Senhor. Há diversas atividades, mas um só Deus. Há um só corpo e diversos membros que formam o mesmo corpo. Ou seja, o corpo místico da igreja. Por isso que às vezes quem acompanha as minhas missas presencialmente, eu sempre procuro falar da unidade, caminhar juntos na mesma direção. Cada um traz para a igreja, para a sua pastoral, movimento, comunidade, o seu dom e caminha na unidade. Eu caminho em unidade com a Arquidiocese de Belém. A Arquidiocese de Belém caminha em unidade com a CNBB. A CNBB caminha em unidade com o Papa Francisco. O Papa Francisco é inspirado pelo Espírito Santo. E assim, voltando lá para trás, né? As pastorais, movimentos, comunidades, leigos em geral devem caminhar em unidade com o seu pastor, com o seu pároco, com o seu vigário. Essa comunhão que parte da sua dimensão mais pequena, igreja doméstica, alcança a comunhão universal, ou seja, a igreja do mundo inteiro. E tudo. E nós ouvimos mais uma vez esse evangelho tirado de São João, onde mais uma vez vem ao nosso encontro essa dimensão que nos aponta para aquilo que eu falava ontem, né? Ontem a leitura falava da água que brota do peito de Jesus, né? A fonte viva que é Jesus Cristo, né? A efusão. Hoje falo que a paz esteja convosco, depois mostrou as mãos e o lado, ou seja, tudo parte da paixão de Jesus, da sua crucificação, da sua ressurreição, da sua morte. Não podemos pensar o Pentecostes sem lembrarmos esse fato, porque a vinda do Espírito Santo sobre a humanidade é um mistério de amor de Deus. É a ação de amor do próprio Cristo. Por isso que não é um evento isolado, mas é um evento que continua. É um evento que permanece atual. Ou seja, nós não somente recordamos o Pentecostes, mas nós revivemos. Nós somos convidados a reviver, a repetir aquele gesto, para também sentir o nosso coração. Não é à toa que o magistério da igreja fala, e isso é uma verdade, não é uma hipótese, é uma verdade, que é o Espírito Santo que move a igreja. Quantos santos foram movidos pelo Espírito Santo? Quantas inspirações, quantos carismas, quantos dons, comunidades? Quantos? Vamos botar um exemplo bem pequeno. Pastoral da criança. Deus inspirou o coração da doutora Zida Artes para criar essa pastoral. Ela não existia antes, mas a partir do coração daquela mulher de fé, nasceu. E assim são muitas pastorais, são muitos movimentos, comunidades, porque o Espírito Santo nos oferece uma riqueza de dons, que começam com os 7, que outro momento eu vou falar para vocês, os 7 dons do Espírito Santo. Aliás, outro momento não, vou falar hoje, né? A gente não pode adiar. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então nós somos convidados a pedir a Deus sempre que esses dons sejam vivos, praticados no nosso dia a dia, na nossa própria vida. Para que a gente, ao exercitar cada dom, colocá-lo a serviço da nossa comunidade de fé, com cada disposição, nos aponta para a nossa santificação. A nossa vida deve ser tomada, conduzida por cada um deles. Porque se nós nos desviamos desses dons, nós somos levados ao pecado. Nós quebramos a nossa unidade de fé, com a nossa comunhão com Deus e também com a nossa comunidade de fé, que é a igreja. Se nós observarmos um pouco sobre isso. Eu queria fechar a nossa fala com outra coisa muito importante. Aliás, 2 coisas. Aliás, 3 coisas, né? Uma coisa é falar para vocês, o Espírito Santo é algo tão rico que ele assume diversos nomes. Ele é o Consolador, é o Espírito Criador, é o Espírito de verdade, é o Paráclito, é a fonte de bondade, é vivificador, é o Espírito de adoção, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de glória, e assim por diante. Quantos nomes tem o Espírito Santo? Então, cada nome ressalta um sentido para cada um de nós.
Muitos desses nomes foi São Paulo que nos deu. Muitos desses nomes é o magistério da igreja que nos fala. Tem alguns desses nomes que é Pedro que nos fala. Mas é importante também que a gente acolha. E nesse tempo em que a gente enfrenta tanta coisa, eu queria ler um pensamento do Papa Francisco para falar para nós sobre o Espírito Santificador, que é o Espírito Santo. Nós que vivemos tantas vezes preocupados com a pandemia, com o retorno, ansiosos para voltar à vida normal, né? E tudo, a gente vê por aí gente sendo imprudente, gente descuidando, né? Perdão por puxar a orelha, né? A conversa estava muito doce, mas às vezes a gente tem que puxar a orelha. Com ternura, mas tem que puxar a orelha, né? Então o Papa fala uma coisa muito bonita que eu queria que a gente se visse nessa leitura, nessa fala do Papa. Na noite mais escura, a pandemia é a noite escura, surgem os maiores profetas e santos. A corrente vivificante na vida mística permanece invisível. Certamente, os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros da história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos da nossa vida pessoal é algo que só conheceremos no dia em que tudo o que está oculto for revelado. Ou seja, simplificando, a frase foi mais longa do que eu pensava, mas hoje nós somos convidados a sermos como que profetas e santos nessa noite escura. Mesmo que um dia a gente não seja canonizado, mesmo que a gente não chegue a ser santo de altar, né? Mesmo que ninguém reconheça a nossa profecia, o nosso anúncio, mas é importante que a gente nessa noite escura seja testemunho da nossa fé. Permaneça no Cristo, seja conduzido pelo Espírito Santo. Como eu fiz ontem e vou fazer hoje, porque o dia de hoje merece, vamos encerrar a nossa homilia ouvindo a sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. E hoje é um dia muito rico, porque 31 de maio, encerramento do mês de maio.
Certamente muitos de nós gostaríamos de estar fazendo a coração de Nossa Senhora. E Maria, ela não é isolada do Pentecostes. Ela não é isolada da igreja. Pelo contrário, ela é mãe do Cristo, ela é serva do Espírito Santo. Maria, ela é figura presente e fundamental no Pentecostes. Não é à toa que no anúncio do Rosário, no anúncio do texto, nós lembramos, no Pentecostes, Maria é citada, é falado claramente, ela estava lá, ela também foi tocada, ela também foi, o fogo também adentrou seu coração. Mesmo Maria já tendo dado o seu útero para ser a manjedoura do Cristo, o ressuscitado, do menino Jesus. Então, que hoje, que a gente infelizmente não pode curar da forma como a gente queria, que a gente possa reforçar o nosso amor por Nossa Senhora, e nós temos a graça de termos Paróquia da Imaculada Conceição. Então, louvemos a Deus o mês mariano que nós celebramos. Nós celebramos naquela oração que o Papa pedia que nós rezássemos ao final do texto. Quanto de nós rezamos, quanto de nós pedimos, quanto de nós confiamos a Maria, a nossa família, quanto de nós percebemos a ação de Maria na nossa vida. Dias atrás, segunda-feira passada, na Basílica, Nossa Senhora desceu, a Virgem Nazaré desceu para estar mais perto de cada um de nós. Hoje vai ser apresentado o cartaz. Coloquemos nas mãos da Virgem Maria, na Virgem de Nazaré, na Imaculada Conceição, naquela que é o Perpétuo Socorro, a mãe do Perpétuo Socorro, o nosso segundo semestre, a nossa saúde, o nosso retorno, mas que esse retorno não seja imprudente, que esse retorno não seja o retorno do atropelo, mas que seja um retorno tomado de esperança, de prudência, de fortaleza, de sabedoria, que esse retorno gere em nós vida, fortalecimento da fé. Confiemos na Virgem Maria. Peçamos a sua fé e intercessão por cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Nossa Senhora que estava lá no Pentecostes. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo console o nosso coração, nos vivifique, nos fortaleça, frutifique em nós as suas graças, desperte em nós os seus dons. Um grande abraço, um excelente domingo, uma excelente semana, um excelente dia do Senhor.